queimadas violentas que nós temos no Brasil inteiro, né? Principalmente atingindo a região do Pantanal, um fogo quase que incontrolável, mas também esses caras que aproveitam, não tem o que fazer, colocam fogo em lixo e daí por diante. O clima que já está pesado fica pior ainda com a ausência de chuvas. Tomara que a umidade relativa do ar se estabilize um pouco. Havia previsão de chover no domingo, mas pelo jeito vai chover um pouco antes. Seria até legal a gente entrar em contato com o centro de gerenciamento da prefeitura para saber. Quem tem doença respiratória, crianças e pessoas de mais idade, não é? Tem gente que sofre muito com esse clima muito seco. Agora, na verdade, meus amigos e minhas amigas, quem sofre é aposentado, né? O aposentado se sente um verdadeiro otário e não é em época de pandemia que o aposentado se sente assim. O nosso país, ele trata o aposentado muito mal há muito tempo. Ele joga a sua história na lata do lixo quando simplesmente trata o aposentado como estorvo ou como massa de manobra. Lembra, a última massa de manobra coletivo-política que a gente observou foi com a história da Previdência. Olha, o Brasil vai quebrar se de repente não houver a reforma da Previdência. Sim, mas nunca fizeram reforma política, nunca ajustaram as contas públicas, continuaram roubando pra caramba, e os bis que teoricamente economizaram com a reforma da Previdência já gastaram tudo com fatores sanitários e por isso econômicos também sanitários que deveriam ter sido tomados, né? Eu espero que o presidente da República não perca o caminho aí e que continue ajudando os pobres, porque se depender do Paulo Guedes, o Paulo Guedes quer ajudar os outros com imposto. Nunca vi isso. Cobrar mais imposto no país que mais cobra imposto no mundo e que menos te devolve qualquer coisa. Você trabalha 6 meses, não é para esse governo, para todos os governos, mais da metade do ano para um país que não te dá saúde, educação e segurança. Então, por que você paga tanto e recebe tão pouco, não é? Agora, o aposentado está sempre ferrado. Aliás, tem um telefone, eu não estou muito afim de ficar falando, porque você repete a mesma tecla. Eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa, bate no mesmo ponto. Eu queria ouvir aposentados. Cadê o telefone para botar no ar? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Datena, bom dia, ouvintes. Qual é o telefone para entrar no ar aí que eu quero falar com o aposentado? Porque é brincadeira, o cara chega na porta do INSS depois de 6 meses fechado e continua fechado. O cara perde o caminho, perde o ônibus, perde a oportunidade de ser periciado e não está recebendo o benefício porque não tem perícia. Mas o médico não tem EPI, por isso que ele não vai trabalhar e tal. E o aposentado não tem o que comer. Eu concordo até que o médico tenha que exigir todas as condições sanitárias que lhes é devida, né? Ou lhe é devida, que os médicos queiram ter o equipamento de proteção individual. Pô, mas o INSS não teve tempo para pensar nisso. Aquela entrevista do presidente do INSS aqui não serviu para nada, não era verdadeiro o que ele falou aqui. Não, estamos aparelhados e compramos EPIs e daí por diante. Não pode o aposentado ficar batendo a cara na porta do INSS sem ser atendido. Tem o telefone para conversar com os aposentados? Não tem linha melhor do que a linha direta com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Qual é o telefone aí, meu compadre? 3743-4059. 3743-4059. E o Sidão já tá na linha, Datena. Sidão. Bom dia, Sidão. Datena. Como vai você, Sidão? Você é aposentado? Eu sou amante da Rádio Bandeirantes. Eu era muito amigo do Zé Paulo de Andrade, ele era conselheiro de São Paulo. Coitado, a primeira vez que ele foi conselheiro, ele ficou sentado lá no canto, lá, tremendo. Falei, você vai ganhar a eleição. A chapa amarela vai ganhar. E ganhamos. Eu quero falar pra você, Atena. Eu tenho um pé amputado, eu tenho um pé quebrado, que eu quebrei no buraco lá do Kassab, lá em Pinheiros,
entendeu? Não, não Então, entendi. Você quebrou o pé no buraco. Eu não entendi o que você falou. Você quebrou o pé no buraco do Kassab? Que história é essa? É lá no Lago Bieno, lá no Lago da Batata, lá aquele... Ele Entendi. estava fazendo a obra do metrô, lá era noite, uma noite chuvosa. Lembra aquele um dia que choveu direto, jogo do São Paulo e Palmeiras? Aí, sem querer, tá tudo escuro lá, caiu no buraco, quebrou o tornozelo. Agora o outro teve problema da doença da diabetes. E agora Cortou o pé, governantes... tirou o pé. Agora esses governantes querem perseguir os pobres, miseráveis, os pobres que estão tudo dormindo na rua. Que é isso? Falta de, sabe do que? Dignidade, consciência, amor a Deus, entendeu? Não tem amor a Deus, são tudo capitalistas, pensando só no dinheiro. A gente vai no banco, seja humilhado, entendeu? Então eu acho que está na hora de o povo acordar, o povo sentir que eles são os donos do país. Não são esses políticos aí que fazem as coisas por interesse materialista. Tá bom, Datena? Você Gostei. é o único jornalista, entendeu? Número 1 aqui de São Paulo, do Brasil, que fala as verdades, que não tem medo de ninguém. Porque realmente esses políticos envergonham, enojam a gente. Entendeu, Olha, Datena? o Sidão, ele falou com o coração de um sujeito que tem um pé inutilizado porque pisou num buraco. Eu já pisei num buraco de rua também, ali na Rebouças um dia, e fiquei quase que 6, 7 meses sem andar direito. O Sidão perdeu o outro pé porque tem diabetes, não é? Como eu tenho também, ele tem diabetes. E ele falou, é por isso que eu prefiro, ao invés de ficar dando opinião, ouvir quem sente na pele a ausência de sentimentos por parte dos governantes em relação aos governados, em relação ao povo. Eles só pensam no povo brasileiro na hora da urna, depois da urna que se ferre. Então nós falamos com um cidadão que não pode andar, porque tem um pé inutilizado e não tem outro pé. Quem melhor do que ele para falar como se sente um aposentado por invalidade ou por invalidez? É invalidade mesmo, porque o aposentado tem falta de validade, esse é o detalhe. Por invalidez ou um aposentado mesmo por tempo de serviço, tá? Quem se sente mais inútil no Brasil como um aposentado, como um peso morto? Isso é só no Brasil, porque em outros países do mundo, os países reconhecem a importância que teve o aposentado, porque foi ele quem construiu esse país. E ele é tratado com o devido respeito. Aqui é lixo. Ainda mais em época de pandemia, com essa história de que o bicho mata mais pessoas de idade. Eu não entendo como, de repente, essa pandemia acirrou essa possibilidade que o sujeito já se sente como um estorvo dentro da família. Pô, vou dar trabalho pro meu filho, que eu sempre ajudei, que eu criei, que eu troquei fralda, que eu paguei escola, que eu tirei do meu dinheiro para ajudá-lo, né? Mas eu vou dar trabalho pro meu filho, não quero. Você pode perceber que a maioria dos velhinhos gosta de morar sozinho. Por quê? Para não atrapalhar ninguém, entendeu? Para não servir como estorvo. Agora, quando você se sente como estorvo para o país, é muito ruim, não é? É muito ruim. E é um país de ladrões mesmo, como disse aí o Sidão. Os caras roubam, metem a mão no dinheiro do povo, depois dizem que se não fosse a Previdência o país quebrava. Era mentira. Porque o país quebrou, não quebrou tanto como devia quebrar, mesmo depois de uma pandemia e depois de reforma de Previdência. Agora, vê se esses políticos fazem reforma política para acabar com as suas benesses. Ô Sidão, que Deus te ajude e obrigado pela opinião. Ô, Datena. Fala que eu te escuto, que tem mais gente para falar aqui. Fala, Sidão, porque tem mais gente para falar. Aqui em Mogi, que aqui 6 vereadores foram presos, que roubaram tudo, eu não sei o quê, ninguém informou direito. É um escândalo grande, tem 6 vereadores de Mogi das Cruzes presos. Ô, Garrafa, vai ver isso aí. Vai ver isso aí, tem Garrafa. que investigar, viu? Tem que investigar, porque não foi muito mal, não foi informado. A rádio aqui de Mogi é tudo meio esquisito aqui, a Rádio Metropolitana. Ele vai ver essa notícia e o Agostinho vai, talvez, levantar uma denúncia sobre isso. Muito obrigado, então, Sidão, que você tenha um bom dia, que Deus te ajude. Só Deus mesmo. Real, e eu gosto do Morumbi, certo? 45 anos que eu estou no Morumbi. Eu estou com 62 anos. E a Rádio Bandeirante é número 1. Outra coisa, viu, Datena?
Fala, Aqui não tá Cidão. pegando bem a rádio. Tem uma antena daí da É. rádio clandestina aí, tô atrapalhando tudo a sua rádio aí, ó. Não pega mesmo, bem a é? Bandeirantes aqui em Mogi. Entendeu? Não Uma dá pra ouvir por chiadeira celular? total, viu? É, Falou então, Datena? e se ouve assim mesmo com a geadeira? Ovo. Ontem eu tava desesperado. Onde vou escutar o jogo do São Paulo? 7 horas, hora de Brasília. FM não tá pegando nenhuma. Tá cheio de gambiarra nessas FM. Olha, Entendeu? Aí eu então... escutei no celular de São Paulo. São Paulo mandou o celular pra mim sem querer. Legal. Escutei no Então celular o jogo é o do São Paulo. seguinte, olha, o nosso departamento técnico já está sabendo que não está pegando bem a rádio em Mogi. Obrigado, Sidão. Que Deus te ajude aí. Ótimo dia. Qual é o telefone, o Garrafa? Você vê como é muito melhor pegar a opinião do povo. O cara não tem um pé, porque cortou o pé por causa do diabetes, e o outro pé ele torceu e não dá para andar direito. Quer dizer, o cara não anda, né? Deve se movimentar com cadeira de rodas ou com muleta, sei lá. Então é melhor. A gente gosta de colocar esses casos no ar porque são casos reais, casos verdadeiros. A gente não fica inventando moda. Vê como é que vive o aposentado. O Sidão desligou a linha aí, ô Garrafa? Desligou sim. E já tem outro na linha? Já tem outro na linha 2 aqui, Ricardão. Linha 2. Quem é que tá na linha? Fala o nome do cara aí, ô Garrafa. Porque é mais fácil você perguntar. Ô Garrafa, você fica com o telefone aí e não pergunta o nome do cara. Como é o nome do cara? O Jorge. Jorge? Ô Garrafa, você é da onde? Porque esse sotaque caipira. Não, porque aí? ele falou assim, sou o Jorge, eu sou o Jorge. E você é de onde? Eu sou daqui de São Paulo mesmo. Mas é caipira. De São pezinho lá em Paulo, mas é Londrina. caipira. Tem jeito de caipira, anda como caipira, fala como caipira. Sorte sua, porque eu também sou. Ô Jorge, Oi, bom dia, você fala de onde, Jorge? eu falo aqui de São Paulo, moro em Guarulhos, Datena. Ô Jorge, o que você quer dizer sobre essa história desse descaso com o aposentado, com o brasileiro de uma forma geral, mas um aposentado especificamente, que vai na porta do INSS, fica fechado 7 meses e quando diz que vai abrir, não abre nada? Datena, esse aqui é um desabafo que eu vou falar com você. É uma covardia o que estão fazendo com os aposentados aqui em São Paulo. No Brasil todo, no geral. Meu pai morreu há muito tempo atrás. Ele trabalhou há 35 anos como motorista. E ele só se aposentou quando fez 65 anos de idade e começou a receber míseros reais. Ele faleceu e eu vejo outros aposentados recebendo mixaria. Aí vem esse senhor ministro, Paulo Guedes, e eu vou te dizer uma coisa para você, Datena. Esse ministro se tornou uma pedra no sapato do Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro der cartão vermelho para ele, vai se tornar mais difícil ainda a situação do país. Eu sou uma pessoa que tem mais velho que você 1 ano. Sei. Eu acho que está difícil a situação no país e está difícil de se consertar, Datena. Você é uma pessoa que é a voz do povo. Eu peço a você, não entre na política, Datena. Continua sendo a nossa voz. Porque o Brasil, eu gostaria de ver o Brasil com igualdade. A injustiça social e a desigualdade social nesse país, ela é gritante. É uma covardia, Datena, o que se faz com os pobres. Eu sou aposentado, sou um deficiente físico, uso um par de muleta, paralisia cerebral, afetou suas pernas. Eu levanto 2h30 da madrugada. Eu ando a distância de 200 metros para pegar o primeiro Brás para vir trabalhar em São Paulo. Datena, eu vejo um senhor, uma pessoa, com o filho dele, tem 11 anos de idade, catando papelão na rua, porque ele está desempregado. Catando papelão latim, ele chega nos condomínios e pega aquele lixo reciclável do condomínio. Datena, é triste ver uma coisa dessa. Portanto, Datena, eu não quero ser pessimista, eu quero ser otimista. Porque o Brasil um dia vai melhorar. Mas está difícil, Datena. Está difícil. Você sabe tanto quanto eu, você está no meio, você é jornalista, você ouve N reclamações. Onde que está, Datena? Como é que pode um ser humano? Eu lembro daquele garoto e do rapaz que você e o Agostinho correram atrás de um remédio de R$2 milhões para o cara sobreviver, Datena. É uma vergonha, meu. Sabe, Datena? Então, vou dizer uma coisa para você. Eu peço a Deus que o nosso país melhore. Que seja igual para todos, Datena.
E você, Datena, de parabéns. Quem gosta de você não gostar, o problema é da pessoa. Você não é um cara de duas caras, você é real, você é verdadeiro e você luta pela pessoa. Está aí os companheiros Agostinho Teixeira, e eu tive o prazer de conhecê-lo na Marquise, lá da Avenida Paulista, na sexta-feira, que eu estava com o Grupo Angra, a Marquise da Fiesp. Ele veio até lá fora, me cumprimentou. Eu acompanho o seu programa desde a primeira vez, quando o Agostinho queria tomar o seu lugar, e até hoje quer tomar o seu lugar. Ainda tem aquele bordão, graças a Deus. Então eu acompanho você, não é de hoje. Datena, temos que pedir a Deus. Porque se for para confiar nos nossos governantes, não dá. Seja A, B, C ou D, não dá. Meu saudoso pai dizia, o bom político já nasce morto. Datena, um abraço para você, muito obrigado por essa oportunidade. E vamos pedir a Deus que talvez o Brasil melhore. Porque do jeito que está, Datena, está ruim. Jorge, muito obrigado, que Deus te proteja. Você me fez chorar um pouquinho aqui, porque eu já cansei de chorar, mas você me fez ficar com os olhos marejados aí. Parabéns pela sua luta na vida. Você que teve paralisia cerebral e mesmo assim briga para conseguir o seu espaço aí. Um abraço grande, viu, Jorge? Que Deus te proteja você, hoje Datena, e toda sempre. a sua família. O Joel é 10, viu, cara? Ele Nossa, é. a minha esposa gosta de assistir o programa dele na TV e eu Por ouço cada no rádio mãe. aqui também. Ele é 10 por cada mãe. Datena, que diferença de você e ele. No bom sentido, sabe? Mas é 10. Datena, que Deus proteja você. O Agostinho Teixeira, um abraço Obrigado. para ele. Tá? Eu gostaria de um dia poder conhecê-lo. O Agostinho eu já conheci. Eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente, dar um abraço. O Agostinho, você não perdeu nada, mas eu teria o maior prazer em recebê-lo, tá? Você inovou o rádio, Datena. Quando é que eu ia ouvir de um programa, você fazer um programa lá dos Estados Unidos, a senhora sua esposa lavando roupa? Eu não esqueço desse dia, Datena. Você falando. É bacana, eu dou muita risada, viu, Datena? Um abraço a você, fique com Deus. Obrigado, Jorge. Você pode rir com a gente, mas a gente chora com essas histórias. É por isso que ao invés de eu ficar aqui falando 20 minutos, 30 minutos sem parar, eu prefiro ouvir o povão. Enquanto o Jorge falava, Agostinho, o alerta do UOL, mais de 1.100.000 pessoas saem em busca de vaga em volta às ruas, aponta o IBGE. É brincadeira, não? Quando ele acabava de falar. Qual é o telefone mesmo, Garrafa? Se tem, mas o telefone não para. E pergunta o nome da pessoa, que fica mais fácil eu falar com a pessoa. Vamos ver. Isso, Garrafa. Mas também não precisa saber onde mora, qual é o RG, só o nome. É o Francisco. Meu amigo Francisco, bom dia. Datena, bom dia. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha. Falei com você há uns dias atrás já, tá? Foi. Tive a oportunidade de falar com você. Eu reconheci pela voz. E estou à sua disposição para que você faça alguma pergunta se quiser. Senão eu vou rapidamente colocar uma situação minha para você nesse sentido. Pode colocar, Então, eu vou dizer Chico. o seguinte, sou aposentado, tenho 70 anos de idade, Francisco Soler, tá? Tenho 70 anos de idade e tive uma vida profissional financeira, na área financeira, tá? Passado todo esse tempo, eu acabei, para sobreviver, complementar a aposentadoria, me tornei, minha profissão hoje é na área de segurança e medicina do trabalho, tá? O que ocorreu nesse período da pandemia? Meu foco de empresa, eu faço treinamento, todo treinamento que as empresas necessitam para IPIs, enfim, toda essa área CIPA, essa coisa toda. E sou autônomo nesse sentido. O que acabou acontecendo? A pequena, média empresa, a pequena principalmente, você está cansado de falar isso, acabou, desapareceu. Então eu estou tendo consultas, faz 4 meses que eu não tenho uma chamada para treinamento ou para qualquer operação na área de segurança do trabalho. E as empresas que eu conheço nessa área, que são meus parceiros, estão com uma dificuldade tremenda. A situação é a seguinte: quando eu escuto dizer que vai haver um aumento no plano de saúde, e o que eu hoje tenho de aposentadoria mal paga, porque meus filhos contribuem, o plano meu e da minha esposa, você pode imaginar como é que eu estou vivendo hoje
qual é a minha vida, o meu dia a dia. Não é justo, né? Pandemia, Ei, pandemia, o Chico, não é justo. Aposentadoria na condição que está, e ouvindo sempre que os aposentados são ocupados, como você disse, e a roubalheira caminhando a braços largos aí, e essa é a situação do aposentado, pelo menos minha. Ô Chico, não é justo, né? Você trabalhar a vida inteira e continuar trabalhando para poder não servir de estorvo para a família, para filho, e tentar ajudar os filhos ainda, não é justo, né? Depois de tanto tempo no mercado de trabalho, depois de tanto tempo com uma vida honesta, porque a gente sempre fez o que o pai da gente falou, meu filho, seja honesto e tal, a maior malandragem é ser honesto e tal, mas não é justo você chegar numa situação como essa, que é de milhões de brasileiros, não é justo, e ainda ser olhado como estorvo, lá o velho vai morrer, o velho está ocupando espaço, não é justo, isso não é justo. Você vê no próprio transporte coletivo, o sujeito às vezes de mais idade, deficiente, idoso, chega num transporte coletivo, a maioria dos jovens finge que está dormindo para não dar lugar para o cara sentar, começa por aí, é uma falta de respeito desgraçada, do povo para o povo, do mais jovem para o mais velho. E agora eles começaram a entender que nós é que somos responsáveis pela doença. É o contrário, quem espalha a doença são os mais jovens, né? Porque os mais velhos quase não saem de casa. Ficam trabalhando remotamente quando trabalham, senão ficam em casa esperando o auxílio emergencial chegar para não morrer de fome. Então não é justo, né? Essa pandemia, ela só deixou clara a injustiça que já existe para com o cidadão de mais idade. Não é isso, Francisco? Isso, e mais algo que você também vive mencionando, né? Tem mencionado muito, que é o seguinte: a incompetência, me permita, e me perdoe até a minha petulância, a incompetência do nível executivo da gestão do Estado, da Prefeitura e do Governo é uma barbaridade. Aquele senhor secretário aí dos transportes, naquele dia que ele fez, que você estava tratando com ele, o transporte coletivo, eu no Zap tentei falar com você, ele é o verdadeiro Rolando Lero. Ele não sabia nem o que estava falando. Então, o que é lamentável que eu vejo, Datena, e aí, como você diz, ajuda aí, hein, pelo amor de Deus. O que eu vejo é o seguinte: os governantes acabam colocando os senhores, né, com postura, colocação e convivência zero. Eles não vivem absolutamente nada. Você veja a pandemia, a atitude que foi tomada aí de fiquem em casa, tranquem em casa, Bolsonaro é um maluco, e chegou-se à conclusão seguinte: a máscara era necessário, preservar a distância, e vamos tocar a vida, e quebramos o país. Essa que é a verdade, me perdoe, tá, Datena? Olha, Francisco, meu respeito a você, ao seu trabalho dedicado a esse país. E continue assim, porque a gente pode perder tudo, menos a dignidade. Eu percebo que você continua um cidadão digno acima de tudo. A nossa vida só vale a pena pela nossa dignidade. O resto você não leva no caixão. Tá? Um abraço grande, meu amigo Francisco. Fica com Deus. E com obrigado, Deus um abraço e saúde. Agostinho, tá? Fiquem com Deus, um abraço. Tá dado aqui. Obrigado. Você vê como o melhor comentário é ouvir o povo. Por que eu vou ficar falando aqui, falando? Eu não posso falar da situação do aposentado, embora eu seja aposentado e idoso, tenho 63 anos de idade, porque eu não vivo a real vida do aposentado. Seria ridículo eu ficar comentando a situação do aposentado sob a minha perspectiva. Eu não vivo o que o aposentado está vivendo. Porque se eu vivesse a aposentadoria, eu estaria na situação de quem está me ouvindo, que é a grande maioria. Grande maioria. Tirando alguns marajás da aposentadoria, que tem aposentadorias milionárias no Brasil, e que eu acho que deviam ser divulgadas para a gente ver o abismo que existe entre algumas classes e outras classes, não é? Você vê determinadas religiões, como na Índia, por exemplo, a população é dividida em castas, classes, né? Tem o pária que ninguém olha, tem o cara que é um pouco mais remediado, depois são várias classes.
Só que ali é um negócio bem definido mesmo. O cara nasce de uma classe e jamais passa para outra e tal, e daí por diante. Aqui no Brasil é praticamente a mesma coisa. O cara normalmente nasce pobre e morre pobre, só que nós não temos religião nenhuma que defina que você não possa passar de uma classe para outra. Nós temos, na verdade, um desgoverno desgraçado nesse país. Não é de hoje, de há muito tempo, que joga a nossa população num abismo social lamentável, né? É triste o que se passa no Brasil. Um país de poucos ricos e a maioria vivendo numa pobreza terrível. Quando divulgam que 10 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil, isso é uma mentira violenta. Dos mais de 200 milhões de habitantes que nós temos no Brasil, muito mais do que 10 milhões de pessoas estão morrendo de fome nesse país. E se o presidente Jair Bolsonaro continuar ouvindo Paulo Guedes, a coisa vai de mal a pior, viu? Vai de mal a pior. O Paulo Guedes não quer preservar emprego de pobre, coisa nenhuma. Ele quer inventar imposto, ele quer usar o que ele aprendeu nos livros, que na prática não funciona. Funciona para a classe dele de empresários e milionários. Agora, para a maioria do povo brasileiro, resta as migalhas que caem da mesa dos mais ricos. RB, fechada com você.